Você já se pegou pensando, porque às vezes parece que, quanto mais amamos nossos filhos, mais surgem pequenos atritos, mal-entendidos, ou até um certo distanciamento que parte o coração. É uma verdade difícil de encarar, mas por vezes a linha entre o cuidado e a intromissão fica tênue, e sem perceber, podemos acabar, mesmo sem intenção, gerando um certo desconforto, um ressentimento silencioso que ninguém quer sentir, especialmente vindo de quem tanto amamos. Dói ver uma relação tão preciosa ser manchada por coisas que poderiam ser evitadas, não é mesmo? Mas e se eu dissesse que existe um caminho para fortalecer esses laços, para viver uma velhice plena de paz e harmonia com seus filhos, onde o amor flui livre, sem barreiras ou mágoas? O segredo, meus amigos, está em algo simples, mas profundamente poderoso: as fronteiras. Neste vídeo vamos desvendar 7 fronteiras essenciais que, se você as tiver claras em mente, podem transformar a dinâmica familiar. Elas não são barreiras para o amor, mas sim cercas que protegem o jardim da sua relação, permitindo que o respeito e a alegria floresçam. Fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar no último ponto pode realmente surpreender você e mudar sua perspectiva sobre a paz na velhice. Vamos começar nossa jornada por essas fronteiras que, como disse, não separam, mas protegem e nutrem a relação. A primeira fronteira crucial que precisamos lembrar, já na velhice, é sobre a autonomia financeira e o respeito pelo dinheiro alheio. Não estou falando para você não ajudar seus filhos se puder e quiser, ou para eles não te ajudarem. Longe disso. O ponto aqui é a atitude, a expectativa. Já parou para pensar em como o dinheiro, ou a falta dele, pode ser um gatilho para desentendimentos e ressentimentos silenciosos? Muitos de nós, ao envelhecer, acabam, sem querer, dependendo financeiramente dos filhos, seja por necessidade genuína ou por um hábito de contar sempre com eles. Isso, com o tempo, pode gerar uma pressão invisível sobre seus filhos, que já têm suas próprias contas, famílias para sustentar e sonhos para perseguir. Imagine seu filho ou filha preocupado com as despesas da casa, a escola dos netos, e ainda sente a obrigação de cobrir suas contas mensais ou de dar-lhe uma mesada. Essa situação, mesmo que ele nunca diga, pode gerar um peso enorme e, infelizmente, um certo ressentimento. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro. Muitos pais idosos, com uma aposentadoria talvez mais confortável ou algumas economias, sentem a necessidade de ajudar os filhos o tempo todo, oferecendo dinheiro para tudo, desde uma viagem até a compra de um carro. A intenção é boa, claro, mas quando essa ajuda vem com um fio invisível de controle, ou quando os filhos sentem que não podem tomar suas próprias decisões financeiras sem a aprovação dos pais, isso também é um problema. É importante que cada um tenha sua própria independência financeira, na medida do possível. Isso significa planejar suas finanças para não ser um peso, e, se precisar de ajuda, pedir de forma clara e respeitosa, sem exigências. E, se você for quem oferece, que seja um presente de coração, sem esperar nada em troca, sem usar isso para opinar sobre a vida do seu filho ou para que ele se sinta em dívida. Lembre-se, a liberdade financeira, para ambos os lados, é um pilar da dignidade e do respeito mútuo. Seguindo essa linha do respeito, a segunda fronteira essencial é respeitar as escolhas de criação dos seus filhos para com seus netos. Essa é uma das mais delicadas, não é mesmo? Você criou seus filhos, passou por tudo, e agora, com a experiência, tem certeza de que sabe o que é melhor. E sim, muitas de suas ideias são valiosas. No entanto, seus filhos são adultos. Eles têm suas próprias ideias, seus próprios valores, e sim, o direito de criar seus filhos, os seus netos, da maneira que consideram a mais adequada.
É muito comum ver pais e mães idosos dando conselhos não solicitados, criticando a forma como os netos são educados, as regras da casa, a alimentação, o horário de dormir. No meu tempo não era assim. É uma frase que ecoa, mas que pode causar mais dor do que qualquer benefício. Imagine a situação. Sua filha está exausta depois de um dia de trabalho, tentando impor uma regra aos netos. E você, com a melhor das intenções, diz: "Ah, mas é só um docinho, deixa ele comer." Ou, "No meu tempo, uma palmada resolvia." Essa atitude, mesmo que você não perceba, mina a autoridade dos seus filhos, os deixa frustrados e, sim, ressentidos. Eles podem se sentir desrespeitados em seu papel de pais. A fronteira aqui é clara. Observe, ame, ofereça ajuda quando solicitada, mas não interfira. Seus netos têm pais, e esses pais precisam de seu apoio, não de sua crítica ou de sua intervenção constante. Confie neles. Eles amam os filhos deles tanto quanto você os amou. O papel do avô e da avó é de amor incondicional, de porto seguro, de histórias e carinho, e não de copais ou críticos. Lembre-se, o maior presente que você pode dar aos seus netos é amar e respeitar os pais deles. E isso nos leva diretamente à terceira fronteira, a arte de dar conselhos não solicitados. A sabedoria da idade é uma dádiva, não é? Acumulamos experiências, erros, acertos, e é natural querermos compartilhar esse conhecimento com quem amamos, especialmente com nossos filhos. Vemos uma situação e pensamos: eu sei exatamente o que eles deveriam fazer. E então, sem que ninguém pergunte, oferecemos nossa opinião, nosso conselho de ouro. Mas pare e reflita. Com que frequência esse conselho é realmente bem recebido? Muitas vezes, o que para nós é uma ajuda, para eles soa como crítica, como uma mensagem de que não são capazes de resolver seus próprios problemas, ou que não estamos confiando em suas decisões. Pense em seu filho ou filha que acabou de comprar um carro novo e você logo diz: "Ah, mas por que você não comprou o modelo X? É muito mais econômico e tem mais porta-malas." Ou sua filha que decidiu mudar de carreira e você comenta: "Tem certeza que essa é uma boa ideia? É tão arriscado nessa idade?" A intenção é boa, de proteção, de cuidado, mas a mensagem que chega é de desaprovação, de falta de confiança. Nossos filhos são adultos com suas próprias jornadas e aprendizados. Às vezes, eles só precisam de um ouvido, não de uma solução. Precisam de alguém que os ouça com atenção, que valide seus sentimentos, que diga: "Estou aqui para você", sem adicionar: "E deveria ter feito isso ou aquilo." A fronteira aqui é a do silêncio. Um silêncio que escuta, que observa, que oferece um abraço, mas que só fala quando a palavra é expressamente solicitada. E mesmo assim, quando for solicitado, a sabedoria é oferecer uma perspectiva, não uma imposição. Pergunte-se: ele me pediu isso? Ela realmente quer minha opinião ou só um desabafo? O silêncio, nesse caso, é ouro e demonstra um profundo respeito pela autonomia e capacidade de seus filhos. Isso permite que eles cresçam, aprendam com seus próprios erros e construam suas próprias soluções, sabendo que você é um porto seguro, não um ditador de regras. Agora que discutimos essas primeiras fronteiras, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa conversa importante. Com as primeiras fronteiras em mente, vamos agora aprofundar ainda mais nessa arte de cultivar a harmonia familiar, que é tão essencial para uma velhice feliz e cheia de paz. A quarta fronteira, mas não menos importante, é a do respeito pela privacidade e pela vida pessoal dos seus filhos. Ao longo da vida, naturalmente, temos uma proximidade muito grande com nossos filhos. Sabemos de muitas coisas, participamos de suas vidas, e é fácil esquecer que, como adultos,
Eles têm o direito e a necessidade de ter seu próprio espaço, sua própria privacidade e sua vida independente. Isso significa não aparecer sem avisar, não ligar incessantemente, não ler mensagens ou e-mails em seus telefones ou computadores, não fazer perguntas íntimas sobre o relacionamento deles, sobre suas finanças ou sobre qualquer assunto que eles não queiram compartilhar. É comum, por exemplo, o pai ou a mãe que simplesmente aparece na casa do filho porque estava com saudades ou passando por perto. Embora a intenção seja carinhosa, essa atitude pode gerar um enorme desconforto. Seu filho ou filha pode estar trabalhando de casa, com um compromisso importante ou simplesmente curtindo um momento de tranquilidade com sua própria família. Sentir-se invadido em seu próprio lar é desgastante e causa frustração. Da mesma forma, questionar excessivamente sobre os amigos, sobre a vida social, sobre o que eles fazem no tempo livre, ou até mesmo fofocar sobre a vida deles com outros parentes ou vizinhos, é uma invasão. Lembre-se, eles são adultos, com suas próprias rotinas, seus próprios segredos, e o direito de compartilhá-los, ou não, no tempo e da forma que desejarem. A fronteira aqui é clara. Bata a porta, literalmente e figurativamente. Avise antes de ir. Pergunte se é um bom momento para conversar sobre determinado assunto e entenda que nem tudo na vida deles precisa ser do seu conhecimento. Confie que, se for algo realmente importante, eles virão até você. Cultivar essa fronteira é demonstrar respeito pela individualidade deles, e isso fortalece a base de confiança na relação. A quinta fronteira está diretamente ligada a essa e fala sobre gerenciar suas próprias expectativas em relação ao tempo e à ajuda dos seus filhos. Essa é uma das fontes mais comuns de ressentimento e culpa que surgem na velhice. É natural que, ao envelhecermos, precisemos de mais apoio, seja para uma carona, para um reparo em casa, para companhia ou para um simples telefonema diário. No entanto, é fundamental lembrar que seus filhos também têm suas próprias vidas, suas carreiras, seus cônjuges, seus próprios filhos, os seus netos e suas responsabilidades. Eles não são uma extensão de você, nem são seus cuidadores em tempo integral, a menos que haja uma necessidade específica e acordada. Muitos pais, sem querer, acabam transmitindo a seus filhos a sensação de culpa por não estarem presentes o suficiente. Frases como: "Você nunca me visita", "Você nem me liga mais", "Estou tão sozinho aqui e você está sempre ocupado", podem parecer um desabafo de carência, mas, na verdade, colocam um peso esmagador sobre os ombros dos filhos. Eles se sentem pressionados, divididos entre suas obrigações e o desejo de atender às suas necessidades, e isso, acredite, gera uma enorme frustração e, sim, ressentimento. A fronteira aqui é entender que o amor deles não é medido pela quantidade de tempo que eles dedicam exclusivamente a você. É preciso ser realista quanto às agendas deles e buscar outras formas de preencher seu tempo e suas necessidades. Tenha hobbies, faça novos amigos, participe de grupos de idosos, envolva-se em atividades comunitárias. Ocupar-se e ter sua própria vida social e afetiva diminui a pressão sobre seus filhos e aumenta sua própria felicidade. Quando eles puderem estar com você, que seja por prazer genuíno e não por culpa. A saudade é linda, mas a cobrança não. Essa ideia nos leva à sexta fronteira, que é cultivar seus próprios interesses e sua própria felicidade. Essa é uma fronteira poderosa para sua própria paz e para a saúde de seus relacionamentos. Você não nasceu para ser mãe, pai de para sempre, nem sua identidade se resume a avó, avô de. Você é uma pessoa completa, com seus próprios gostos, seus próprios sonhos, sua própria individualidade. Muitos idosos, sem perceber, depositam toda a sua expectativa de felicidade e companhia nos filhos.
Acabam vivendo em função da visita deles, das chamadas ou dos passeios que eles proporcionam. Quando isso acontece, a vida do idoso se torna um ciclo de espera e qualquer frustração vira um peso para os filhos. Pense, você tem paixões antigas que deixou de lado? Há algo novo que sempre quis aprender, como um idioma, um instrumento musical, um novo artesanato? Que tal se envolver em trabalho voluntário, entrar para um clube de leitura ou simplesmente ir caminhar em um parque todos os dias? Ter seus próprios interesses, seus próprios amigos, sua própria rotina de bem-estar, libera seus filhos da obrigação de serem sua única fonte de alegria e entretenimento. Quando você está feliz e realizado por conta própria, você se torna uma companhia muito mais leve, interessante e inspiradora. Seus filhos ficarão felizes em vê-lo bem, autônomo e com uma vida plena. Essa fronteira não é sobre se afastar, mas sobre se completar, sobre reconhecer que sua felicidade é sua principal responsabilidade. Isso, por sua vez, permite que os encontros com seus filhos sejam momentos de puro prazer, de troca genuína, e não de uma necessidade não atendida. E, finalmente, chegamos à 7ª e última fronteira, que eu prometi que poderia surpreender você. É a fronteira de evitar a manipulação emocional e as famosas chantagens veladas. Essa é uma das atitudes mais tóxicas, embora frequentemente inconsciente, que pode corroer o afeto e gerar um profundo ressentimento nos filhos. O que é a manipulação emocional? É o ato de usar a culpa, a pena, a doença ou a velhice para conseguir o que se quer ou para controlar o comportamento do outro. Frases como: depois que eu morrer, você vai sentir falta de não ter vindo me ver. Estou tão doente, mas ninguém se importa. Você nem se importa com sua mãe, pai. Ou, sou só um estorvo para vocês, são exemplos clássicos. Essas palavras, ditas com um tom de mágoa ou vitimismo, criam um nó na garganta dos filhos. Eles se sentem culpados, por mais que estejam fazendo o melhor que podem. A intenção, muitas vezes, é apenas expressar solidão ou a necessidade de atenção, mas o método escolhido é devastador. Isso força o filho a agir por obrigação, por culpa, e não por um desejo genuíno de amor. E o amor que nasce da culpa nunca é pleno. Ao invés de fortalecer o laço, ele o enfraquece, cria um muro invisível de ressentimento. Pense por um instante. Você quer que seus filhos o visitem porque sentem amor e prazer em sua companhia? Ou porque se sentem culpados? Você quer que eles o ajudem porque se importam? Ou porque você os fez sentir que são ingratos se não o fizerem? A fronteira aqui é a da comunicação honesta e vulnerável, sem chantagem. Em vez de, você não me liga, sou tão sozinho, que tal, sinto sua falta. Adoraria ter uma chamada de vídeo com você na terça-feira à noite, se puder. Em vez de, ninguém se importa, que tal, estou me sentindo um pouco para baixo hoje. Você teria um tempinho para vir tomar um café? A surpresa, talvez, seja perceber o quanto nós, sem querer, caímos nessa armadilha da manipulação, e o quanto isso fere as pessoas que mais amamos. Reconhecer isso é o primeiro e mais corajoso passo para desatar esses nós e permitir que o amor verdadeiro e a paz floresçam sem mágoas. Então, meus queridos amigos, chegamos ao fim dessa jornada importante. Relembramos 7 fronteiras que, se bem cuidadas, podem ser a chave para uma velhice plena de paz e harmonia com seus filhos. Falamos sobre a autonomia financeira e o respeito pelo dinheiro alheio, sobre a importância de respeitar as escolhas de criação dos seus filhos para com seus netos, e sobre a arte sutil de dar conselhos apenas quando solicitados, reconhecendo que o silêncio e a escuta são muitas vezes mais valiosos. Conversamos também
sobre a necessidade de respeitar a privacidade e a vida pessoal deles, de gerenciar suas próprias expectativas em relação ao tempo e à ajuda que seus filhos podem oferecer, e a beleza de cultivar seus próprios interesses e sua própria felicidade, de ser uma pessoa completa e radiante por si só. E por fim, tocamos na fronteira mais delicada, mas talvez a mais libertadora, a de evitar a manipulação emocional e as chantagens veladas, aprendendo a comunicar suas necessidades de forma honesta, sem culpa ou mágoa. Lembre-se, estabelecer essas fronteiras não é sobre construir muros, mas sim sobre desenhar limites saudáveis que protegem o jardim do amor, permitindo que ele cresça forte, livre e sem ervas daninhas de ressentimento. É sobre nutrir o respeito mútuo, sobre honrar a individualidade de cada um e sobre garantir que a relação com seus filhos seja uma fonte de alegria e apoio, e não de estresse ou obrigação. Pequenas mudanças em sua perspectiva e em suas atitudes podem fazer uma diferença imensa na qualidade de seus laços familiares. Você merece viver essa fase da vida com leveza, com a certeza de que o amor que o une aos seus filhos é genuíno e incondicional, livre de qualquer peso. Gostaria muito de saber o que você pensa sobre essas fronteiras. Qual delas ressoou mais com você? Houve alguma que te fez refletir profundamente sobre suas próprias atitudes ou sobre as relações em sua família? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Sua perspectiva é valiosa e pode ajudar outras pessoas que estão assistindo. Se este vídeo tocou seu coração e você acredita que ele pode ajudar alguém que você conhece, por favor, compartilhe. E se ainda não o fez, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este, que buscam trazer mais qualidade de vida, sabedoria e paz para a sua jornada. Lembre-se, viver sua melhor vida em todas as idades é possível, e isso inclui relações familiares cheias de amor, respeito e muita paz. Cuide-se e viva plenamente cada dia.